Abre lá no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, vou começar lendo do 1. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns homens do caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos e ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém, Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e procura, em casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, pois, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, aos reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como escama e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Vou parar aqui. Eu vou ser bem preciso no que eu vou falar, vou dar muito rodeio não. Apesar de que, até porque também tem só membro aqui da igreja, desde o do Luciano, não sei se foi o Luciano que ministrou primeiro, ou se foi o Alexandre, não sei. Se a gente notar, desde ali, todo mundo que está ministrando aqui tem falado basicamente a mesma coisa. O dia que eu não vim foi o dia que o Tony ministrou, mas mesmo assim eu perguntei,
o que o Tony tinha falado e eu vi que não mudava muita coisa. E eu gosto de acompanhar essas coisas porque eu não fico tentando inventar moda e nem querer aparecer mais do que nada disso. E na Páscoa Deus me deu essa palavra, eu vendo o filme de Paulo, e tem uma parte lá que Paulo fala rápido de Damasco. Aí eu peguei e Deus me deu essa palavra aqui. E tem uns 2 domingos, eu acho. Ou foi domingo? Não, foi no outro. Que o pastor ministrou aqui, Deus me deu tudo o que está escrito aqui. Deus falando comigo ali sentado, eu escrevendo. E eu percebi uma coisa. Percebi não, lendo aqui, a gente vai ver que Paulo vai em caminho de Damasco, né? E antes de ir, ele pede carta ao sacerdote. Ele pede uma autorização, porque nessa época vocês sabem que eles permitiam, eles queriam que as pessoas falassem só aquilo que ele achava certo, os sacerdotes. Então Paulo, esperto, doido para aprender mais alguns agora fora de Jerusalém, ele pede carta e vai. E Paulo, cego nessa frenesia dele de querer ser muito, muito certo, agora ele quer cometer um crime de... Agora ele recebeu a carta, né, do sacerdote, religiosa, mas agora ele queria cometer crimes, por exemplo, de pegar uma pessoa de um país para o outro. A raiva de Paulo contra os homens de Deus cegou ele. Tanto que fala que ele foi pegar homens e mulheres. Ele estava cego. E ele achava que estava fazendo a coisa certa. E logo em seguida a gente vai ver que o Senhor aparece para Paulo. Então quer dizer, Paulo, ao perseguir os homens de Deus, ele perseguia o próprio Senhor. Isso foi dito pelo próprio Senhor. E o Senhor aparece para Paulo e fala: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E aqui, nessa passagem aqui, fala que até os amigos deles ouviram, mas tu vai ver mais para frente, fala que eles não ouviram nada, só quem ouviu mesmo foi Paulo. Mas aqui ele fala que ouviu, está tudo bem também. E às vezes a gente se coloca em um lugar que a gente quer resolver tudo da forma que a gente acha certo. E como eu falei no começo que, desde do Alexandre ou do Luciano, não sei quem foi, que ministrou, que eu venho anotando tudinho. E às vezes a gente se depara com algumas lutas, né, com Deus. Não aqui o caso de Paulo, o caso de Paulo é diferente, mas se encaixa aqui. Que às vezes a gente tem as nossas lutas com Deus, né? E às vezes algumas dessas lutas a gente externa. E eu estava numa luta com Deus há um tempo atrás agora, e eu externei até para a Caroline, né? Até domingo eu estava meio brigado com Deus, até domingo. Pela manhã eu vim para o estudo, já fui cedendo. E quando foi à noite, quando o pastor falou assim, vira para o teu irmão aí agora, fala para ele assim: você é capaz de morrer pelo Senhor? Aí o Rafa que veio até mim, aí eu falei para aquela, a vontade que eu tenho agora é de falar que não. Se alguém aqui vir falar comigo, eu vou falar não. E eu sentado ali quietinho. Aí quando eu cheguei em casa, acabou minha luta. Eu falei, eu não tenho mais para onde eu correr. E eu tenho que aceitar. Por isso que
Quando o Alexandre pergunta se quer gravar, pode gravar, eu não... Já sou queimado como cristão aqui mesmo, não tem mais jeito, pode gravar, faz vídeo, pode gravar. Corta o vídeo, bota. E no versículo 3, Paulo pergunta quem era o Senhor. Paulo pergunta quem é o Senhor. Quer dizer, a gente vê Paulo, um cara bem inteligente, muito inteligente, que conhecia tudo, mas a voz do Senhor ele não conhecia. Ele não estava com o ouvido dele sensível para ouvir o que o Senhor falava com ele. Não estou falando de vozes não, gente. Estou falando de aqui. De parar, ler e olhar para isso aqui. Pô, tem como botar um... Porque parece que tá... Tem como botar um fundo aqui não, Alex? Parece que tá... chiando. E Paulo, ele conhecia tudo de Bíblia. Mas... do Senhor falando com ele, nada ele sabia. Ele não conhecia a voz de Deus. E mais para frente você vê Paulo cego, sem comer e sem beber. Olha o estado que Paulo já tinha chegado. Agora ele está cego. E, além dele estar cego, ele chegou com tanta soberba, que agora Paulo ele se encontra cego, fraco, cheio de gente, mas ele se encontrava sozinho, igual a gente muitas das vezes tem milhares de gente à nossa volta, mas tem coisas que vai ser só eu e o Senhor, tem coisas que vai ser só você e Deus. Paulo teve que ser guiado pelos seus amigos, pelo braço, fala aqui que foi pelo bracinho, tá? Ó. Ceguinho, via nada. Deus apenas estava falando para Paulo como ele já estava. Só que como Paulo estava avançando muito com a tua raiva, ao ponto de querer viajar agora para outro lugar e pegar pessoas lá, foi preciso Deus parar. Deus falou assim, meu irmão, vou parar agora esse cara. Senão vai avançar muito. E aqui mesmo ele fala, não, ó. Ananias até se recusa com medo. Ananias fala, pô, Senhor, esse cara aí tem feito coisas aí que tava com medo. Tá perseguindo em Jerusalém, agora o cara veio para cá. Como é que eu vou orar por esse cara? Esse cara tá com quem lá? Agora tu percebe uma coisa. Deus aqui fala com Paulo e Paulo não conhece. Uns vão falar que ele sabia porque ele fala Senhor. Não, ele falou Senhor porque tinha dado ruim, tomou um susto, e meu Deus, igual a gente vai ver, ô Senhor, o que houve? Mesma coisa. Olha a diferença de Ananias, quando Deus fala com Ananias. Você pode notar. Deus falou uma vez só com Ananias, Ananias ouviu. Aí às vezes a gente olha e vê assim, caraca, como que Deus vai falar um absurdo desse com a pessoa, né? Porque Paulo matava mesmo, Paulo era ruim, gente. E como que Deus pede uma coisa dessa e ele ouve? Porque às vezes parece que a gente ouve coisas absurdas de Deus. Lembra de Abraão? Aquilo ali que Deus falou com Abraão foi um absurdo aquilo ali. Deus pegar e falar para Abraão matar o próprio filho. Foi ou não foi um absurdo? Agora imagina você aqui agora, você fechar os seus olhinhos, apague a luz, vamos orar. Aí Deus pega o vertão igual daquela vez lá, os caras da boca tudo armado, tudo com o maior medo dos caras dos polícia que estavam embaixo. Nem o Vertão parou. O Vertão parou, o Vertão falou, toma conta da tua vida, cara. Meteu-lhe o pé. Agora tu imagina um cara que estava orando, ouvindo a voz de Deus, agora Deus pede para o cara ir lá falar com o cara que prendia os caras. Mas Ananias foi. Obedeceu a voz do Senhor.
E a gente nota o que torna uma pessoa, o que faz a gente ser uma pessoa espiritual. Às vezes a gente pensa que, assim, eu não quero falar uma coisa aqui, mas eu vou falar. Às vezes a gente pensa que se a gente vir durante um ano na igreja sem faltar um culto, sem faltar um domingo, culto que eu estou falando, a gente agora é uma pessoa espiritual. Mas com princípios mesmo, nada cumpre. Com querer conhecer o Senhor, não quer. Então a gente acha que vai ser saciado porque vai entrar aqui e vai sentir realmente a presença de Deus. Mas a gente também tem que lembrar, se aquela presença de Deus está ali, porque tem pessoas ali. Aí você às vezes olha para você assim, pô, hoje eu não falei nem com Deus, não peguei na Bíblia. Não, mas teve pessoas ali. Teve pessoas ali durante o dia. Tem pessoas ali orando. Tem pessoas ali passando por alguns apertos, passando dobrado, pessoas sofrendo. Tem gente. É igual quando o pastor chega. Eu falei, vou ter que falar ao pastor, porque por enquanto com esse chamado só tem ele aqui, por enquanto. Quer alegrar uma pessoa que tem um chamado de mestre? Quer alegrar essa pessoa? Quando essa pessoa eu aprendi isso, tá? Eu estou falando do que eu aprendi. Tu quer alegrar essa pessoa que você olha assim, você consegue identificar que tem um chamado para ensinar? Quando ela estiver te ensinando, não queira só aprender, vai por mim. A cabeça de um mestre é assim, ó. Ele está te ensinando, não é para você ficar sentado aqui e quando alguém vir te perguntar, você falar para ele assim, pô, eu aprendi isso aqui. Não faz isso não. É melhor você falar que nem aprendeu. Estou falando, estou te dando bizu. Quando uma pessoa com chamado de mestre te ensinar alguma coisa, quando ela te chamar para ensinar, vai. Porque ela te ensinou só para isso. A cabeça do mestre, ela não quer te ensinar nada. Quando ela está te ensinando, é que ela quer que você ensine. Vai por mim. Foi o pastor mesmo que falou assim, quer alegrar um pregador? Quando ele fala alguma coisa, você, glória a Deus! Quando você quiser alegrar, você pode perceber o que eu estou te falando. Quando você quiser alegrar um mestre, que te chamar, teu pastor te chamar, fala assim, ó, domingo que vem, ou quinta-feira, traz a palavra. E você não tem nada. E ele falou que tinha quarta-feira, vem. Como eu estou te falando, tem gente aqui orando. De 50 que está aqui, pelo menos hoje, 2 aqui orou. Por mais que 48 não orou, 2 orou. É a mesma coisa hoje, agora. A nossa igreja aqui ela é missionária. A gente conversava isso com a Carol hoje. Quantos missionários tem na rua hoje daqui? Quantos? Agora. Eu te falo quantos tem. 1. Quem é? A Karen. Hoje ela postou uma foto lá no grupo da família. Eu não sei se ela postou. Postou lá no grupo da igreja também? Não. Então, a Karen hoje, ela está na missão. E a Karen hoje conheceu a Neve primeiro que todo mundo aqui. Primeiro que ela com toda a maluquice dela, que as pessoas que conhecem ela aqui sabem que ela com toda a loucura dela. Por que eu estou falando loucura, gente? Porque eu recebi convite para ir morar em outro estado, eu recebi convite para ir para outro país. Não é a mesma coisa, eu estou te falando. Não é a mesma coisa. Não é. Você treme, quando você vê que é verdade, tua cabeça fica um vulcão.
você pensa em tudo. E hoje a Karen está lá. A gente orou por ela hoje. É a única missionária de lá. Ofertou lá. Porque tem pessoas, eu sei que tem pessoas aqui igual a eu. Igual a minha família, igual a Carol, tem vontade. E eu falava com Deus hoje, hoje tem, sempre que ela posta a foto lá, vídeo eu vejo. Eu falava assim, pô Deus, eu queria ter condições de ofertar mesmo. Ofertar. Mas não é desculpa não, gente. Porque eu falei que ia falar isso aqui. Quando você chegar em casa, não estou fazendo aqui migué para ninguém não, que eu não preciso disso, e nem as pessoas que estão aqui ouvindo precisam também ouvir o que eu estou falando não. Porque a Karen viajou sem, estando comigo, sem, com a minha ajuda ou sem a minha ajuda, ela viajou. Então, não estou aqui enchendo linguiça nenhuma. Mas quando você chegar na sua casa, lembra do que eu estou te falando. Essa igreja aqui é missionária, gente. A gente aqui não vai viajar igual o Paulo, para ir lá enforcar os outros, para ir lá. Não vai fazer. A Karen não está lá enforcando ninguém. Não vou nem falar de oferta, porque cabe a você e Deus. Mas ora. Não é por mim. Ah, mas eu não tenho tempo. Quando você for tomar banho, teu banho é de 2 minutos. Vai por mim. Vai no banheiro, ora. Lembra assim? Porque eu vou te falar, é sinistro. Tomara a Deus que Deus pegue você em qualquer momento desse e algum amigo seu que mora em outro lugar te ligue do nada, convidando você vai ver o gelo que dá na tua barriga. Ele vai te contar 1000 maravilhas, mas você vai ver o gelo que dá, o desespero que dá, e você sair do teu conforto e meter o pé para outro lugar. E por que eu estou falando isso? Porque me deu vontade de falar. A gente vê, agora é sério, a gente vê no livro de Atos, que até o capítulo 10 ali, o cara que é mais falado ali é Pedro. Pode ver, pode começar quando chegar ali, é só. Quando Paulo entra em ação, só é Paulo. Parece que a gente vai lembrar do livro de Atos, a gente lembra mais de Paulo do que qualquer discípulo ali. E no 19, vai falar igual eu li aqui, que Paulo se alimenta, fica fortinho. Então agora Paulo começa a pregar. Olha só que loucura. Paulo é curado, não tem nada de cronológico não, gente. Não foi coisa de anos não, foi coisa rápida. Paulo fica curado, Ananias ora, Paulo curou. Paulo começa a andar com os caras, e agora nas sinagogas, que Paulo vai, que ele estava doido para pegar os caras, principalmente os discípulos de Jesus, que falam, e prender, Paulo agora está andando com os caras e pregando. Paulo começa a pregar. Na sinagoga de Damasco, está bem claro aqui. E mais à frente, você vai ver Paulo começa a arrumar tumulto ali com os judeus. Paulo começa a arrumar problema, pregando, mas ele arruma problema. Paulo era problemático. A gente nota uma coisa aqui, Paulo, ele com toda a sua inteligência, Paulo, ele precisava ser discipulado. Eu não estou aqui contando a história da carochinha, eu estou interpretando para você o texto aqui. Você olha, você vê que é notório aqui que Paulo, ele precisava ser discipulado. A Aninha falou aqui de gratidão, Aninha, a última vez que ministrou aqui.
e tu vê que tu não vai ver nesse pedaço aqui, mas tu vai ver mais na frente. O quanto Paulo vai ser grato a essas pessoas. Mas tem um cara aqui que eu não li, que está no 20. Está aqui no 20. Deixa eu só ver o nome dele aqui para não se esquecer. Como eu estava dizendo, Paulo, ele passou por tudo isso e agora ele arruma problema lá, ao ponto de os discípulos descerem num cesto pelo muro, porque os caras queriam matar ele agora quem estava sendo ameaçado de morte agora era Paulo, e ele arruma problema também com os discípulos, porque afinal de contas Paulo não era apóstolo. Mas como eu falei de gratidão, tem uma pessoa no nosso processo, gente, a Damasco. Agora eu estou trazendo para um lado de revelação nosso. Quando a gente chega nesse lugar de Damasco, chega uma certa idade, num ponto da nossa vida, que a gente está ceguinho. E quando a gente está cego e antes da cegueira, a gente acha que é a melhor pessoa do mundo, a gente acha que é a pessoa mais certa do mundo, todo mundo está errado, a gente é o único injustiçado, todo mal fizeram contra nós. Pode perceber se não é isso, o orgulho está estourando aqui em cima. E a gente já é cego. E agora Deus resolve mostrar para a gente, através de algumas pessoas, que a gente está cego. Como foi com Paulo. Deus cegou Paulo, mas Paulo já estava cego. E nesse lugar de caminho a Damasco, nesse lugar de Damasco, tu pode perceber que ao mesmo tempo que você fica cego, você enxerga. Ao mesmo tempo que você está rindo, quando você volta a enxergar, a gente pensa que ao entrar para a igreja, ao se converter, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E a gente percebe que não vai dar certo. É não de não mesmo, não vai dar nada certo. Como eu falei no começo, as obrigações nossas, ela não vai anular princípios de Deus, não vai anular. Obrigações não anula, não adianta, não vai anular nunca. E graças a Deus por isso. Mas nesse lugar de Damasco, aonde Paulo ali se encontrava, aonde um dia a gente se encontrou e às vezes se encontra até hoje, que isso é constante. A gente vai perceber que às vezes a gente tem 10 anos de igreja, às vezes a gente tem 1, às vezes a gente tem 5 meses, às vezes a gente tem 2. E precisa algumas escamas cair dos nossos olhos. Porque ao mesmo tempo que está acontecendo tudo bem, está tudo bem. E parece que ao mesmo tempo está tudo dando errado. Pode perceber se não é isso. A gente uma hora está bem, aí passa 20 minutos, a gente lembra que está tudo mal, a gente lembra que está tudo errado. E parece que a gente é bipolar. Para uma pessoa a gente conta uma coisa, está tudo bem, porque a pessoa chegou falando que estava feliz porque tinha conquistado alguma coisa. E daqui a pouco chega outra pessoa e fala que está dando tudo errado e a gente concorda com ela, realmente está muito ruim. E parece que ali a gente é bipolar. Isso lembra até a história de avivamentos. Pode perceber. Grande cidade que está acontecendo avivamento, como às vezes a gente, como eu falei, como a gente acha que ser espiritual às vezes é uma coisa e não é, a gente tira pelos avivamentos. Pode perceber as histórias dos avivamentos, pode perceber isso.
como se fosse aqui em Mesquita. Agora aconteceu um avivamento aqui nessa rua, mas na gordura está tendo assalto, estupro, roubo, a delegacia está funcionando do mesmo jeito, o fórum amanhã vai abrir do mesmo jeito. É tudo ao mesmo tempo nesse lugar. O que hoje a gente mais precisa? Uma pergunta. Na igreja, não estou falando aqui, estou falando na igreja. Pessoas que quando Deus ele tirar a escama, Deus tirar a escama dos olhos, elas acordem pelo que realmente importa, pelo que realmente está acontecendo. Ontem, gente, eu tinha 18, hoje eu estou com 30. Lógico que tem alguns aqui que estão bem mais velhos do que eu. Mas você percebe que toda vez que surge um assunto relacionado a chamado e Bíblia, como foi com Paulo, Paulo descobriu verdadeiramente o chamado dele depois disso. Depois disso. Tanto que Paulo ele vai falar que os discípulos falavam que Jesus era o Filho do Homem. Paulo agora vai falar que Jesus é o Filho de Deus. Olha só que loucura. E você percebe que às vezes tem assuntos que é falado aqui, principalmente no estudo, que é latente em você, é latente. O que às vezes é falado é latente, porque faz parte do seu chamado. Vou dar um exemplo. Quando é falado de ensino, quando é falado de ministração, quando é falado de finanças. E por que você acha que isso é latente, que você tem gosto de falar disso? Percebe? Deus ele tirou a nossa escama. E é latente o que você sabe que você tem. Então, se você sabe que a tua veia é ensinar, vai. Chega para o pastor ali, se ele não veio falar contigo, ou se ele já veio, continua. Se a tua área é finança, escreve. Deixa escrito, conta testemunho. Precisamos de gente no encontro falando disso, a gente precisa. A gente conta, Deus conta com isso. Então fale, grave vídeo, mas fale. Hoje eu tenho caminhado um pouco mais perto da política, eu tenho visto isso. Quão ignorantes somos com isso. Por isso que às vezes tem meia dúzia de cego aí, de caolho aqui, em cidade de cego ele vira rei, caolho vira rei. Porque tem nada de importante. Pessoas que Deus tirou as vendas, a gente chega no lugar e ao invés dela falar bem, ela está falando mal. E aquela pessoa que você às vezes olha, que era para estar falando mal, ela está falando bem e dando sangue por aquilo ali. E que não é crente. E você olha, você vai falar o que com isso? É falta de ajuda? Não. Como eu disse, que aconteceu isso quando Paulo estava na briga com os discípulos e com os judeus, porque com certeza alguns assuntos ali, porque Paulo, tu pode ver que nas cartas de Paulo, toda hora ele quer ficar dando ênfase que ele é apóstolo, não é porque ele queria se amostrar, é porque ele sabia quem ele era, ele descobriu ele se descobriu, Paulo ele se descobriu em Damasco. E tem um cara chamado Barnabé. Barnabé chega diante daquilo tudo, gente. Como eu falei, ao mesmo tempo que vai ter pessoas te colocando para baixo, te ferindo, pessoas, você no meio ali da injustiça, você vai olhar assim, cara, eu sou crente, não, faz parte do caminho, é o processo. Vai doer,
Pessoas mais próximas de você vai te ferir, vai te machucar. Faz parte do processo. Faz parte desse caminho, desse tal caminho de cruz aí. Faz parte. O único que merecia ser livre disso, quando um homem foi falar que ele não merecia, ele falou que estava endemoniado, que foi Pedro, quando foi falar isso para Jesus. Ele foi o único que não merecia nada daquilo ali. Nada daquilo ali. Ele não merecia um terço daquilo ali. Quem merecia era aqueles dois caras que estavam do lado dele. Por mais que um se arrependeu ali, mas quem merecia era eles dois. Jesus não merecia estar ali. Sempre vai ter um homem, sempre vai ter amigo seu do seu lado, que vai te colocar para cima. Ou então que vai te ensinar, como eu falei, até como mestre, para você ensinar. E esse homem com Paulo foi Barnabé. Barnabé chega ali, ó, no meio do alvoroço de tudo. Paulo se converte, fica cego, volta a enxergar. Barnabé pega Paulo no braço e vira para eles e fala assim: ó, gente, deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão falando o que for aí, mas o Senhor apareceu para Paulo. Paulo, ele viu Jesus. Ali não era figura de linguagem, não. Paulo viu o Senhor. Se a desculpa era que ele não era apóstolo porque ele não viu o Senhor, Barnabé falou para eles assim, ó, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Ele é apóstolo igual a vocês. As vontades e os erros que ele tem, vocês também têm, se não pior. Paulo fala isso. E Barnabé pega na mão de Paulo e fala isso diante deles. Foi falado aqui dos samaritanos, dos sacerdotes e dos levitas que passaram de largo. Foi falado aqui, gente. Eu só estou repetindo coisas aqui que já foi falado aqui. É só para acender de novo, para alertar de novo. A pastora falou aqui: passe o que passar, seja bom ou seja ruim, mas passe com o Senhor. Porque vai ter coisas que você vai passar sem o Senhor que depois você vai se arrepender. Eu já tentei resolver coisas com as minhas mãos. No final, eu me arrependi. Eu queria ter passado aquilo com o Senhor. Como vocês sabem do meu testemunho que eu conto, como eu queria ter sido crente naquela época. A gente tem oportunidade, gente. O tempo está passando, vai passar. E não vai adiantar, a gente não vai se tornar espiritual quando chegar quinta-feira, 7h30 começar o culto, 9 horas, 9h30 acabar. Não vai mudar. Não vai mudar. O que vai mudar? Quando a gente querer falar. Como eu falei da briga que eu estava com o Senhor. Uma das minhas palavras, eu quero ouvir o que eu falei. Eu falei para o Senhor assim, ó. Eu nunca mais eu prego, se isso aqui aconteceu ou for verdade. Nunca mais. Senhor, eu nunca mais vou pregar, porque isso é culpa tua. E naquele domingo eu lembrei. Eu falei, eu poderia ter falado para o Senhor, eu nunca mais vou na igreja. E eu mesmo peguei, eu falando do que eu mais gosto de fazer hoje. Eu gosto de pregar. Eu gosto de falar. Aonde eu estou, eu falo. Se eu puder falar, eu falo. Porque eu sei que foi Deus que me chamou para isso. E existe processos que a gente vai passar. Não adianta correr com nada. Não adianta a gente se emocionar com nada. Agir na emoção. Vou fazer simplesmente porque o pastor... Não, até quando o pastor te pedir para fazer alguma coisa... Não vou falar para você orar não, porque, como o pastor fala, você não ora para lanchar. Mas analise, biblicamente falando o que ele está falando. Vai para a Bíblia, gente.
você vai ver que a gente está caminhando como se estivesse em Damasco. A gente está indo no lugar certo. Vai ter coisas que alguns de nós que está aqui não vai conseguir ver nem fazer. Por exemplo, o pastor está com 50 e poucos anos. A pastora está com 30. Eles ainda não viram neve, mas a Karen viu. A gente não comeu comida lá da Índia, mas o Vertão comeu. Vai ter coisas que é para a gente fazer agora. Sabe por quê? Como tem sido dito aqui, muita coisa racional que está sendo dito aqui. Foi dito pelo pastor do estudo, foi dito até pela Aninha no dia que ela ministrou. Por que eu estou falando isso? Vai chegar um tempo aqui que muitas das pessoas que estão aqui vai passar em concurso público. Vai passar. E você não vai ter como fazer essas viagens mais. Não adianta você falar assim, pô, tu está falando conta? Não, estou te falando a verdade, você não vai. Enquanto você não passou, tenta pelo menos. Pelo menos ofertar. Ou pelo menos orar por isso. Por mais que você não acredite, na hora de você orar, o Deus sabe o que tu está pensando. Fala assim, Senhor, eu não acredito nisso não gosto desse negócio não, mas, pô, abençoa aquele pessoal lá. Procura saber a história. Lê, compra a revista, entra hoje no Instagram e no site do Portas Abertas e vê relatos de empresários lá do Portas Abertas. Bota lá assim, ó, Portas Abertas, testemunho de grandes empresários nacionais e internacionais. Coloca lá para tu ver. Sabe quem ora por eles? As empregadas deles. Eles são empresários, mas ao mesmo tempo eles sabem que eles são pastores. Eles reconhecem quem é profeta, quem é mestre, os caras vivem a Bíblia. E algum deles fala que quando eles vão fazer grandes negócios, aí sim é uma coisa que vale a pena orar. Eles chamam, gente, pessoas que, aos nossos olhos, são bem mais inferiores a eles. São as empregadas, são as pessoas da cozinha, da faxina, da própria empresa deles. Eles falam que ela bota a mão e ora a eles. Ora pelo filho deles que estão doentes. E no outro dia eles chegam, eles contam, obrigado. Tudo que a senhora falou aconteceu. Meu filho foi curado, meu filho operou, deu tudo certo. Bota lá que você vai ver os vídeos. Vendas milionárias que eles fizeram. Negócios milionários. Que foi uma pessoa que limpa a sala dele que falou para ele, essa venda que o senhor vai fazer, faz não. Isso aí vai dar errado. Tem coisa errada nisso daí. Obrigado, irmã. Eles vão lá e não faz. Outras, amanhã pode assinar esse contrato aí. Vai dar certo. O que eu estou aqui há 1 hora falando. Não se emocione e não ore por coisas que não tem necessidade de ser orado. O que precisa é fazer. Como eu estou dizendo, às vezes alguns de nós podem estar nesse caminho de Damasco, como qualquer um aqui dentro. E eu li aqui, para ser cheio de... Paulo notou que foi cheio do Espírito Santo quando? Aqui, nessa passagem que eu acabei de ler. Fala que ele foi cheio do Espírito Santo quando ele abriu os olhos. Fala que ele foi batizado. E não fala que Paulo orou em línguas, que Paulo fez, aconteceu, teve visões, não. Fala que Paulo abriu os olhos,
foi cheio do Espírito Santo e batizado. Que a gente possa olhar para o Senhor, para a igreja dele. Voltando aqui um pouco, estude, gente. Até eu voltei a estudar um pouquinho de português, colocação pronominal. Volte, vai por mim. Ó, se tem uma coisa sendo muito falada num lugar, gente, abraça isso aí, eu estou falando para você. Por quê? Você vai ver pessoas que vão ser aprovadas. E você vai ver pessoas que também não vão ser. E nem vão tentar fazer. Mas vão. Paulo, ele foi cheio de vontade de ter êxito no que ele ia fazer. Mas não foi. Mas Paulo, ele encontrou o que foi mais importante de toda a sua vida. Em Romanos, no capítulo 7, estava aqui, ó, 24, ele fala que, ele mesmo faz uma pergunta, ele fala que miserável homem ele era. E você acha que você merecia coisa pior do que você passou, do que você está passando? Deixa eu te dar uma grande notícia, eu merecia coisa bem pior. Hoje você olha para o lado, você vê que você está tentando erguer você e a tua família, você está conseguindo. Hoje você vê o seu choro ser diferente. Paulo chegou com um choro diferente lá, com sede de vingança. Depois Paulo saiu com um choro para o Senhor. Paulo agora estava preocupado